A frequência de inspeção é a primeira peça do lote e após uma a cada 3 peças, aceita 0 e rejeita 1. E trabalhando 2 turnos, nós produziremos 1.792 peças. Agora o eixo. A primeira operação é de serra do eixo. Ele vem em barra de 3 metros, trefilada, no diâmetro de 16,1 milímetros. O tempo para essa operação é de 6 segundos. Nós vamos utilizar uma serra circular Eversing P65B para cortar então um disco de metal duro com dimensão de 280 por 2 milímetros de espessura. Inspecionaremos com paquímetro universal com resolução de 2 centésimos, 3 peças por barra cortada. E trabalhando em um turno, nós vamos produzir 5.280 peças. Essa é a serra utilizada para esse processo, ela já dá um bom acabamento superficial e depois não é preciso facear a peça daí. Depois então o eixo segue para o setor de fresagem, onde nós vamos usinar esses 4 rebaixos aqui e também fazer esse ângulo de 40 graus. Essa peça ela vai ser presa num dispositivo de fixação pelo centro. O tempo dessa operação é de 51 segundos. Iremos utilizar 2 centros de usinagem Discovery 400, como ferramenta uma fresa de topo no diâmetro de 12 milímetros para fazer esse ângulo aqui, uma fresa de 8 milímetros para fazer os 4 rebaixos, que já tem o próprio raio da ferramenta, e também um dispositivo para fixação. Inspecionaremos com paquímetro universal com resolução de 2 centésimos e um goniômetro para verificação do ângulo. Uma a cada 5 peças será a nossa frequência de inspeção, segue a NBR 5426 e aceita 0, rejeita 1. E trabalhando 2 turnos, vamos produzir 2.240 peças. Essa é a máquina utilizada para esse processo e o nosso programa CNC é referente a essa peça. Então, primeiramente, vem a fresa no diâmetro de 8, ela vai fazer os 4 rebaixos, depois sobe, daí troca a ferramenta, pega a fresa de 12, liga a compensação do raio e é feito o ângulo de 40. Depois então essa peça segue para o setor de fresagem do rasgo. Para isso nós vamos utilizar uma fresadora universal. Vamos fixar 4 peças num dispositivo de fixação e será dado um passe só. O tempo para a operação é de 56 segundos. O equipamento é uma fresadora ferramenteira Atlas Mach. Como ferramenta, uma fresa de disco com insertos e um dispositivo de fixação com 4 cavidades. Inspecionaremos com paquímetro universal, com resolução de 2 centésimos e as 2 primeiras peças do lote e depois uma a cada 2 operações, aceita 0 e rejeita 1. Trabalhando em um turno, vamos produzir 2.218 peças. Essa é a fresadora utilizada para esse processo. Vassoura. Agora então o processo de endurecimento superficial das peças, a cimentação. A camada cimentada é de 1 milímetro e 1/10, utilizando o banho de sal, que está naqueles parâmetros de processo ali, utilizando cloretos e cianetos. O instrumento de inspeção é a micrografia, que é um ensaio destrutivo, utilizando microscópio, serra, lixas, politriz e reativo. A frequência de inspeção é 3 peças por cada banho, produzido então 2.218 peças por dia. Logo após vem a têmpera direta, que o eixo já vem aquecido da cimentação. Então, o tempo de operação é 206 segundos. Vamos usar um tanque de resfriamento. A peça vai ficar com 65 ROC de dureza. Instrumentos de inspeção, vamos usar um durômetro e o Ziglo, que é um verificador de trincas. A frequência de inspeção é 32 amostras por ciclo, aceita 0, rejeita 1. E meta produção por dia, 2.213 peças.
A operação é revenimento, o tempo da operação é 2 horas e 45 minutos. Os parâmetros do processo: tempo de revenimento 2 horas, de resfriamento 40 minutos e a dureza tem que chegar aos 56 ROC/C. Os instrumentos de inspeção é um durômetro, frequência de inspeção 3 a cada fornada, aceita 0, rejeita 1, e a meta de produção dia 2.213. Para a retirada da carepa residual do processo de tratamento térmico, a gente faz a lavagem das peças, utilizando uma máquina lavadora de 350 kg, 741 peças e 300 litros de água. É o nosso parâmetro do processo. A inspeção é realizada visualmente em 13 peças a cada ciclo, aceita 0, rejeita 1, com a produção dia de 2.213 peças. Após o tratamento térmico, então, o eixo ele vai para o processo de retificação. Nós escolhemos o processo de retificação sem centros para usinar essa peça. O tempo da operação por peça é de 12 segundos. Vamos utilizar uma retificadora Centerless Bovie. Como ferramental tem o rebolo de corte, que é de aglomerante vitrificado, e também o rebolo de arraste com aglomerante de borracha. O instrumento de inspeção é um micrômetro digital, com resolução de 1 milésimo, e a frequência de inspeção é 1 a cada 13 peças, aceita 0 e rejeita 1. Trabalhando em um turno, a gente vai produzir 2.213 peças, acompanhando a produção do tratamento térmico. Essa é a retificadora utilizada para esse processo. A satélite, então, como a minha colega já falou, ela vem forjada e normalizada, então ela passa diretamente para o setor de torneamento. Ela vai ser usinada internamente, depois ela vai ser fixada por uma pinça expansiva e daí vai ser faceada e usinado o perfil externo. O tempo da operação é de 47 segundos, nós vamos utilizar 3 tornos Home Center 30D, como ferramenta um inserto externo, um inserto interno e uma pinça expansiva. Inspecionaremos com um paquímetro digital, 1 a cada 14 peças, aceita 0 e rejeita 1. E trabalhando 2 turnos, nós vamos produzir 3.640.